Mais saúde. Oferecimento. Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis, no showroom mais completo de toda a região. Doutora Meline Toffoli, osteopata e reprogramadora mental para melhorar a sua saúde física, emocional e financeira. Para sua saúde e bem-estar, a Jovi Frios tem os melhores produtos para completar sua dieta com muito mais sabor. Jovi Frios, a sua melhor escolha. Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro programa Mais Saúde de 2024. Hoje eu vou conversar com uma farmacêutica, da farmácia Alquimia, aqui de Lins, Angélica Tamião. Muito bem-vinda ao programa Mais Saúde. Obrigada por aceitar nosso convite. E eu queria que você começasse o nosso bate-papo falando um pouquinho da sua formação. Primeiro eu quero agradecer o convite, desejar aí um feliz ano novo para todo mundo. Bom, eu sou farmacêutica, me formei em 2008 e junto com a Graziella, que também é proprietária da Alquimia, eu vim desenvolvendo um trabalho aí durante esses anos. Então eu fui fazer mestrado, fazer doutorado na parte de farmácia, de desenvolvimento de fármaco, controle de qualidade. E depois eu retornei para Lins, durante a pandemia, que a gente estava com um projeto, que a farmácia Alquimia também é uma farmácia veterinária. Então, na pandemia a gente tinha esse projeto, então eu vim para agregar aí os conhecimentos dessa área aqui em Lins. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é uma farmácia de manipulação e o que ela é diferente das farmácias convencionais. Lembrando um pouquinho lá do passado, então bem antigamente, a gente tinha as boticas, tinham os alquimistas que faziam lá as poçõezinhas individuais para cada paciente. Depois, com a tecnologia, veio as indústrias. Então, esse conhecimento que era passado de geração para geração, ele ficou um pouquinho ali no segundo plano por causa da indústria farmacêutica. E aí depois veio a necessidade de se individualizar novamente esse tratamento. Olhar para o paciente e saber o que ele realmente está precisando. Então, a farmácia de manipulação, ela ressurgiu nesse contexto. E é mais ou menos na década de 80, 90, que foi também quando a gente abriu a primeira farmácia Alquimia na região. Então, essa história, ela um pouco que se junta, com a história da manipulação e da alquimia. E o grande diferencial da farmácia de manipulação é você individualizar a dose. Então, aquele paciente que tem dificuldade de engolir o comprimido, porque às vezes é muito grande, a gente consegue fazer ele menor, ou transformar em líquido, que é mais fácil para engolir. Nós temos muitos pacientes idosos e às vezes ler o nome é muito difícil. Então, a gente associa com a cor da cápsula. Então, de manhã a gente faz uma cor, depois na hora do almoço ele tem que tomar outra cor, à noite uma terceira ou quarta cor. Então, ele associa o tratamento às cores. Então, fica muito mais fácil para um cuidador ou para quem não consegue ler, Porque às vezes dificuldade na leitura ou realmente os nomes são muito complicados. Sim. Então, a gente tem essa facilidade também. E a manipulação, também tem essa ideal de ser mais próximo do paciente. Então, por exemplo, na Alquimia, nós temos 3 farmacêuticas. Eu, a Ieda e também a doutora Graziella, que tem esse atendimento personalizado em cada paciente que a gente atende. Entendi. Eu sei que a tecnologia está infinitamente maior hoje do que lá atrás. Sim. Tem também os sublinguais, vocês fazem também, Sim, a gente também faz. Nessa parte de tecnologia, a gente também vai, mudando conforme os anos e vai vindo outras tecnologias, a gente vai inserindo. Então, a cápsula sublingual, ela é uma tecnologia, o gel transdérmico, porque Sim, tem hormônios, principalmente exatamente. Reposição hormonal das mulheres, que é através da pele, e isso diminui os efeitos colaterais. Então, essa tecnologia a gente sempre traz para manipulação. Isso também em equipamentos, em segurança, para a gente produzir e manipular um medicamento com toda a qualidade de segurança que o paciente merece. E tem também a parte da telefarmácia, A gente passou pela pandemia, todo mundo teve a vida alterada e a gente também teve que se adequar a essa nova realidade.
que foi a telefarmácia. Você poder atender o seu paciente que estava lá em casa, né, protegido, né? Sim. Então a gente também desenvolveu, né, essa tecnologia para poder atender esses pacientes. Você estava me falando que vocês também são especialistas em pets. Sim. Me fala um pouco sobre isso, porque isso é um pouco novo, né? Na verdade, quem não tem um pet em casa ou conhece alguém, né? Sim, eu tenho. A minha eu amo, sou apaixonada. A gente chama de tutores, né? Sim. Mas a gente sabe que a gente tem um carinho especial e faz Muito parte grande. da família, né? Sim. Os pets. E aí a gente viu que essa necessidade também dos pets, porque você pode ter um animalzinho de pequeno porte, né? Então você pode ter um Shih Tzu, você pode ter um Lhasa, e às vezes tem um labrador. Então, como que você vai dar essa medicação? Um gato, né? Mas a gente também tem calopsitas que a gente atende. Olha só! Né? Tem animais de grande porte, então tem alguns veterinários que trabalham, né, com animais, cavalos. Então, a gente viu que a gente também precisava individualizar esse tratamento. Então, a gente consegue fazer, né, ossinhos palatáveis, a gente consegue fazer líquido, gotas, a gente consegue colocar que flavorizante. fica mais fácil de você dar o remédio, porque eles não entendem. Então, às vezes, tem e cachorrinho... não causa estresse. Sim, tem cachorrinho que aceita tudo de boa. A minha, por exemplo, ela é terrível para tomar remédio. Ela é uma Shih Tzu. Ela é terrível para tomar remédio. Terrível. Então, eu tô achando super interessante o que você está falando, porque ajuda também, né? Sim, nós temos um trabalho de esclarecimento junto aos veterinários, que eles sabem que alterando a forma farmacêutica, né, se é cápsula, se é líquido, vai facilitar para o tutor administrar esse medicamento sem o estresse para o animal. Então a gente pergunta para o tutor, né? Olha, como que é o seu animal, né? Ele gosta mais de líquido? Ah, não, ele não tem problema em engolir cápsula. Então vamos fazer na cápsula. Ah, não, é mais difícil. Então vamos fazer de outra forma. E também sabor. É isso que eu achei muito interessante. Vocês colocam, então, conseguem colocar sabor. Porque o animal, que ele não entende, né? Que é um medicamento que ele precisa. E eles têm esse olfato e paladar mais aguçado. Então eles podem enjoar. Então a gente troca, né, também coloca o que eles aceitam melhor, tudo para facilitar aí a administração. E não só medicamento, mas também vitaminas, tudo isso Vitaminas, suplementos, porque hoje também os pets, eles estão ficando idosos. Sim. Então a gente também tem suplementos para pets que vão ajudar aí nas articulações, igual humano. Igual. Mas são dosagens, tudo diferente, tudo né? Às vezes a pessoa fala, pode dar de humano. Não pode. Não pode. Né? Tem alguns medicamentos que até são, mas tem medicamentos específicos para animais, específico para cachorro, específico para gato. E também tem os cuidados também com as patinhas. A hidratação, né, das patinhas, porque tem animais que tem. Então a gente também tem, né, esse tratamento. E aquilo que a gente vê é tipo uma cerinha, Isso, de hidratação das patinhas, do focinho. Né? Então, para cada animal, né, tem um tratamento específico para ele de acordo com a necessidade dele. E vocês têm tudo lá? A gente tem. Então, a gente fez, né, todo o treinamento, adequação do que era a necessidade dos veterinários da cidade, né, do que eles tinham maior dificuldade em encontrar de medicamentos para atender o público, né, esses pacientes. E a gente veio, né, com essa solução de poder entregar para o veterinário um tratamento, né, que ele sabe que o paciente, né, vai utilizar, né, com esses artifícios, né, que a gente fala, que é mudar a forma farmacêutica, pôr, né, gostinho, sabor, né, então... E facilita bastante. E me fala uma coisa, tem alguma curiosidade ou alguma orientação que é recorrente na farmácia? Recorrente? Nossa, tem várias, assim, porque depende, né, do público e da época do ano, assim. Mas eu acho que tem duas que mais chamam a atenção, assim. Uma é decorrente da época do ano, que está muito calor, então é sobre filtros solares e mancha na pele, principalmente em mulheres. E outras são dores crônicas, né? Então é difícil um paciente, assim, que não tem uma dor e ele acaba relatando pra gente que tem essa dificuldade. Para pedir ajuda. Para pedir ajuda, isso. Acho que são as duas que mais a gente ajuda, assim, na farmácia. Então, antes da gente falar sobre essas duas
coisas, eu vou chamar um intervalinho rapidinho para a gente dar um recadinho para vocês e a gente já volta. Você já viu um laboratório de manipulação? Vamos lá conhecer? Aqui é possível ver todos os medicamentos sendo manipulados e com total segurança, garantindo a qualidade de cada fórmula. Afinal, cada medicamento é feito exclusivamente para cada paciente. Os medicamentos passam pelo controle de qualidade e os laboratórios terceirizados fazem análises para assegurar a alta qualidade dos medicamentos que você e sua família usarão. Farmácia Alquimia, presente há mais de 26 anos na cidade de Lins e região, atendendo toda a sua família, inclusive os seus pets. E a gente já está de volta e eu quero continuar falando sobre dores crônicas, que eu acho que é um assunto impossível alguém que nunca sentiu dor, e principalmente as pessoas mais velhas que têm dores crônicas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, assim, o paciente sentir dor e relatar pra gente é muito comum. Então, quando ele chega na farmácia falando que ele está com dor, a gente precisa entender por quê, né? Entender que a dor pode ser, às vezes, uma falta de exercício físico, um exercício que ele fez por repetição, às vezes o excesso de peso. Então, a gente precisa entender para poder explicar para eles que ele tem, né, essa dor tem várias causas. E depois perguntar se ele já toma algum medicamento. Porque às vezes ele está com dor, ele já está tomando remédio em casa por conta, sem orientação nenhuma. E aí ele relata que ele está com dor de estômago, que são os efeitos, né, colaterais desses medicamentos que a gente tem para dor, tomados assim, sem orientação. Então a gente conversa com o paciente, explica o que pode estar acontecendo. E às vezes ele já faz algum tratamento. E a gente tem orientação lá na farmácia sobre fitoterápicos. Então, fitoterápicos, eles vão ajudar aí, tem essa ação anti-inflamatória sem ter muitos efeitos colaterais. Então, a gente tem a unha de gato, a boswellia, que ajuda bastante, a cúrcuma, que tem esse efeito anti-inflamatório, né? E que está bem alto as pessoas, né, utilizarem. E tem suplementos, né? Tem colágeno, né? O C2 que a gente fala, que ele ajuda a repor a cartilagem. Então, a gente precisa entender esse paciente e por que ele está com esse problema, e a gente explica a função dos fitoterápicos, por quanto tempo ele pode utilizar, e dependendo também, a gente faz essa orientação, olha, procura um médico, né, ou procura um educador físico para fazer uma atividade física, um nutricionista. Então a gente, além de ajudar com as indicações, que está dentro, né, do nosso trabalho, a gente também orienta nesse sentido de procurar, às vezes, um médico quando necessário. Você falou de anti-inflamatório, e eu até queria falar sobre essa questão, porque não dá, tem gente que toma deliberadamente e é uma coisa que a gente não pode realmente, porque isso ao longo do tempo é muito prejudicial. E o fitoterápico também não é uma coisa que a pessoa pode tomar com uma frequência grande ou não tem problema, por ser uma coisa mais natural. Tem, a gente sempre orienta pelo tempo que ele pode tomar. Porque assim, vamos um exemplo, às vezes a pessoa está com dor por um movimento repetitivo que ela faz. Entendi. Então, se ela não alterar esse fato do movimento, ela não vai... Se não entender a causa, né? Ela vai ficar tomando medicamento sem tratar. Não vai tratar a causa, né? Não vai tratar a causa. Então, por isso que tem essa primeira conversa da gente entender por que o paciente quer tomar o medicamento, por que ele está com a dor, e a gente explica, olha, esse medicamento vai te ajudar, porém, você também precisa, né, se preocupar com uma postura, né? A gente que trabalha muito tempo sentada, de tempo em tempo levanta, faz um alongamento. Então, a gente precisa entender isso. Por isso que essa conversa com o farmacêutico é tão importante, não simplesmente ir lá comprar um medicamento, ou a gente sempre tem um remedinho em casa, né? O vizinho sempre dá um remedinho para dor, para a gente poder entender e orientar. E os fitoterápicos a mesma coisa. E também por quanto tempo ele vai tomar, né? Porque a gente precisa entender dosagem, né, como ele está tomando, como ele está armazenando esse medicamento dentro de casa. Por isso é tão importante manipular, é mais fácil, inclusive, né, da pessoa, porque é individualizado. Então, você vai muito mais assim no ponto, no X da questão, eu acho, porque né? o que serve para você pode não servir. Exatamente, nem as miligramas, nem, né, assim, a dosagem, às vezes, para mim é uma coisa, eu tenho um peso, uma altura, a idade, tudo isso interfere, né? Sim, se você já toma outros medicamentos.
Entendi. Também isso é importante. A gente precisa entender quais outros medicamentos que você toma. Porque às vezes nem pode, né? Às E tem vezes interação, associar. né? Às vezes o paciente toma tanto medicamento anti-inflamatório para dor e ele vem relatando que ele está com dor de estômago. E na verdade isso pode ser um efeito colateral do anti-inflamatório. Entendi. E aí você simplesmente vai dar outro medicamento em cima. Sim. Então você precisa orientar da melhor forma possível para não acontecer esses problemas aí de medicamento. Entendi. Eu queria falar um pouquinho com você sobre essas cápsulas da beleza e também sobre cosmetologia. É isso, o essa estudo palavra. sobre os cosméticos. Exatamente, né? que eu sei que vocês também têm lá. Sim. Quando a gente fala cápsula da beleza, né? A gente precisa entender essa mulher, né? Eu vou falar de mulher porque geralmente, né? Sim. Quem mais procura é quem o mais público gosta, feminino, sim. né? A gente precisa entender o que essa mulher ela quer, né? Porque tem uma alimentação também, ela tomar água, tem às vezes muitas mulheres que reclamam de manchas na pele, né? Melasma. E mulher tem tendência maior a ter manchas. Sim. Até por uma questão de hormônio, né? Uma gravidez aí, ou depois da menopausa. Então a gente precisa entender quais são os hábitos dessa mulher. Então na farmácia a gente orienta, você usa filtro solar? Imagina aqui em Lins, esse calor que tá. Né? Então a gente precisa entender se ela tem o hábito de usar filtro solar, que é a primeira coisa. Nenhum tratamento de pele vai ser efetivo se você não usar filtro solar. Então a gente explica que o filtro solar ele tem fatores diferentes, né? Que ele tem que ser reaplicado várias vezes ao dia. Não adianta você usar o melhor filtro solar de manhã e esquecer o dia. Né? A gente passa a mão, a gente lava o rosto e o filtro solar vai saindo. Então a gente orienta sobre reaplicar o filtro várias vezes. A gente explica que lá na farmácia, por exemplo, a gente tem vários tipos, né? A gente tem para peles oleosas, para peles mais secas. E a gente tem filtros, né, que são minerais, e tem alguns componentes que a gente pode colocar na formulação do filtro que ajuda, por exemplo, numa ação antioxidante contra o envelhecimento precoce. Tem alguns produtos que ajudam a diminuir ou evitar o surgimento de manchas. Olha só, que então, bacana. na manipulação, dá a gente dá para associar num filtro solar que já é, né, mais específico para paciente, dependendo do tipo de pele, e a gente ainda pode colocar mais substâncias ali dentro que vão dar o efeito que ela quer. E você faz aquele filtro com cor também? A gente faz. Faz. A gente tem dois tipos de filtro. A gente tem um que chama Adapt, que ele é branco e a hora que você passa na pele, ele tem microcápsulas que elas vão quebrando, estourando e vai se adaptando ao tom da pele. Isso. E tem também outros filtros que aí já são tonalidades diferentes, né? Que aí a gente vai... Aí a pessoa vai lá para ver o tom certinho, para vocês poderem manipular de acordo com... monstruários, né? E aí ela escolhe o que vai ser. Quer. Porque o normal seria o branco, né? Já ia para todos os tipos de pele. Mas ela quer para utilizar como uma base ou como uma pré-base. Porque fica mais fácil, né? Na verdade. Eu sempre tem... uso com cor, porque aí eu não preciso... Eu tenho preguiça, então eu não preciso nem passar maquiagem, nada. Já coloco e já pronto, já resolve. Facilita o nosso dia, né? Uma coisa a menos pra gente se preocupar. E essa questão de reaplicar. Por exemplo, quando a pessoa tá maquiada, como que a pessoa, né? Como que vai reaplicar? Tem algum filtro que seja mais específico para isso ou não? Quando a gente vai reaplicar a maquiagem, né, a gente sabe que a gente não faz a maquiagem inteira, né? São alguns lugares que a gente pontuais. A gente pode utilizar filtro solar em pó ou mesmo filtro solar em cor, porque ele também ajuda a tirar a oleosidade da pele, que é nosso problema da maquiagem, é isso, né? A gente que é mulher sabe que a maquiagem ela vai ficando mais oleosa, né? Então a gente pode reaplicar dessa forma, mas é sempre importante reaplicar. Tá. Sempre que a gente vai sair, né? Porque 80% do sol que a gente pega é no nosso dia a dia. É atravessando a rua, indo pro carro, pendurando roupa no varal, que a gente não pensa, né? Não é só quando a gente vai na piscina ou na praia. Então, no dia a dia, a gente tem que reaplicar sempre. Tem que aplicar. Angélica, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de procurar um profissional da saúde, né? Sempre que for utilizar os remédios manipulados, né?
De uma forma geral, né? Qualquer dúvida que a gente tenha, né? Onde guardar o medicamento, se eu posso tomar, se eu posso associar, procure um profissional da saúde. A gente fala, né, do farmacêutico, que a gente sempre explica lá na Alquimia, qualquer dúvida pode ligar, porque o farmacêutico, ele é um profissional para esclarecer as dúvidas sobre medicamento. Sim. Então, qualquer dúvida, antes de tomar, tô com dúvida, pergunte. Né? Porque é melhor perguntar E do também, que depois assim, acontecer. nunca tomar, por exemplo, óbvio que a gente, às vezes, por indicação, acaba querendo tomar um remédio, uma coisa, mas sempre esclarecer realmente, sempre procurar, porque às vezes o que é bom para um não é bom para outro, né? Principalmente quando é medicamento mesmo, diferente talvez de uma cápsula de vitaminas, né? Essas coisas. E eu sempre falo, pergunta. Manda um WhatsApp, hoje é tão fácil o WhatsApp, Nossa, né? Já tá ali, já manda uma muito. mensagem, tira foto, eu posso tomar isso? Exatamente. Né? Então, sim. na dúvida, pergunta, né? Tem aí um farmacêutico, né? De confiança, que você sabe que você pode ligar e ele vai te responder prontamente. Então, isso é a minha sugestão aí para não tomar medicamento errado. Muito obrigada pela sua presença, obrigada por ter aceito o meu convite. A gente fica por aqui. E semana que vem eu espero vocês com mais saúde. Um beijo, até lá. Mais Saúde. Oferecimento. Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis, no showroom mais completo de toda a região. Doutora Meline Toffoli, osteopata e reprogramadora mental para melhorar a sua saúde física, emocional e financeira. Para sua saúde e bem-estar, a Jovi Frios tem os melhores produtos para completar sua dieta com muito mais sabor. Jovi Frios, a sua melhor escolha.